nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho de São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs que rezam conosco diariamente através do nosso canal Vertentes de Fé, hoje é o segundo domingo da Páscoa, que conclui a 8ª da Páscoa e que desde o pontificado de São João Paulo II foi instituído como a Festa da Misericórdia, inspirado por uma grande santa polonesa chamada Santa Faustina Kowalska. Então hoje temos a alegria de celebrar o mistério da misericórdia de Deus, que se revela em Cristo, morto e ressuscitado, nosso Salvador. O que o Evangelho de hoje nos traz? Os discípulos estavam, num primeiro momento, trancados, portas fechadas, medo dos judeus. Um medo muito compreensível. O que fizeram com o Senhor, há um risco iminente de que façam com os seguidores dele, se não se calarem com a punição, entre aspas, exemplar dada ao líder desse grupo de discípulos. O trauma da cruz foi tudo muito cruel, um processo injusto. Ele foi torturado, aquilo também ainda calava fundo no coração dos discípulos, o trauma da cruz. Então, o Senhor encontra uma comunidade fechada, medrosa, traumatizada, abatida pelo sofrimento e pela cruz. Porém, entra o ressuscitado glorioso e comunica a eles a paz do seu coração. A palavra dita por Jesus é: "A paz esteja convosco. Recebam o Espírito. Como o Pai me enviou, eu envio vocês." E a palavra de Deus é palavra eficaz,
cumpre o que anuncia. O coração dos discípulos é inundado de paz. Diz o evangelista João que eles se encheram de alegria e, na sequência, vão sair desta casa correndo, exultantes, para cumprir também o mandato. Como o Pai me enviou, eu envio vocês para serem testemunhas da minha ressurreição. Ainda antes da conclusão deste evangelho, uma segunda aparição, porque nesse primeiro dia não estava presente o apóstolo Tomé. Você ouviu como é bonito o diálogo? Foi preciso Tomé tocar, fazer a experiência para crer. Por misericórdia, Cristo atendeu a sua demanda e foi ao encontro dele também. Mas na narrativa da aparição a Tomé tem um detalhe que não pode passar desapercebido. Diz que a casa onde os discípulos se encontravam estava fechada, porém não há nenhuma palavra a respeito de medo dos judeus. Não. Quem se encontrou com Cristo ressuscitado foi curado do medo. Por quê? Se ele venceu até a morte, do que eu terei medo? Se ele derrotou todos os inimigos sem se vingar. Essa é a razão da nossa alegria, essa é a nossa esperança. Vivemos também, você sabe bem, irmão e irmã, com toda a humanidade um tempo de prova, dolorosa, mas o encontro com Cristo nos ressuscitado quer nos dar o que deu a esses discípulos, que continuavam vivendo externamente prova, a perseguição continuava tão real como antes e pode até piorar, vai piorar. A perseguição ao grupo dos apóstolos e eles caminham em paz, sem medo, com alegria. Nós também precisamos dessa alegria, desta paz que Cristo ressuscitado nos dá. Por isso pedimos, Senhor, venha ao nosso encontro, aonde estamos. Venha ao encontro da nossa verdade, como fostes ao encontro da verdade do grupo dos apóstolos, se é o medo, a angústia, alguma aflição, preocupação. Se é o nosso pecado e a nossa fraqueza, hoje é a festa da sua misericórdia. Venha ao nosso encontro derramando amor e misericórdia e nos salvando de todo perigo, de todo mal. É o que vos pedimos por intercessão da Virgem Maria e é a graça que invocamos nesta bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.